Bom dia, galerinha. Vamos à correção do exercício da apostila do Aplique-se do terceiro bimestre do sexto ano. Então, a primeira questão relacionada a frações é a número 1, que fala sobre a distância entre duas cidades, que é de 540 quilômetros. Então, a distância total, 540 quilômetros. Um carro já percorreu, ver se eu tenho uma caneta mais escura um pouquinho, né? Para ficar mais fácil da gente visualizar. Um carro já percorreu 5/9 dessa distância. Quantos quilômetros o carro já percorreu e quantos quilômetros ainda faltam para chegar? Então, vamos lá. 540 é a distância total, quer saber quantos são 5/9 de 540. Como que a gente faz essa conta? É bem simples, gente. O D vai se transformar em vezes. Você vai repetir os 5/9. E esse D aqui, ó, para saber uma fração de um número, esse D vai se transformar em vezes, né? Esse pontinho representa o sinal de vezes. 540. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 5 vezes 540, porque numerador multiplica com numerador e denominador com denominador. Mas aqui não tem denominador, professora. Aqui tem o 9, que está debaixo do sinal da fração. Mas aqui não tem, tem sim. Quando não tem, é 1, tá bom? Então, a gente vai multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, que é assim que faz na multiplicação de frações. Então, vai ficar 5 vezes 540, que vão dar 2.700. E 9 vezes 1, que vão dar 9. Todo mundo já sabe que o traço de fração representa divisão. Então, 2.700 dividido por 9 vão dar quanto? Aqui é 2.700. 2.700 dividido por 9 vão dar 300. Então, esses 5/9, que é o que o carro já percorreu, equivalem a 300 quilômetros. Então, ele já percorreu 300 quilômetros. Se a distância total são 540, então quanto falta para poder ele percorrer? Se é só você diminuir 540 menos 300. Dá para fazer de cabeça, mas quem não quiser fazer de cabeça pode fazer a conta. 0, 4 tira 0, 4, 5 tira 3, 2. Então, faltam 240 quilômetros para ele percorrer. Certinho? Então, essa é a resposta da número 1. Vamos agora para a número 2. A questão número 2 fala de uma prova de 40 questões e uma pessoa errou 6. Numa prova de 40 questões, quem errou 6 acertou quantos por cento? Então, ela errou 6. Então, primeiro vamos ver a porcentagem de erro, né? Porque se ela errou 6, eu tenho que saber quantos por cento equivalem, né? Esses 6 aí de 40. Eu sei que a prova total tem 40%. Então, tem 40 questões. Então, 40 questões é a mesma coisa que 100%, né? Porque é o total. Ó, número de questões, né? 40 questões. E a porcentagem. De um lado eu coloco as questões, ó, o número de questões, e do outro lado a porcentagem. É sempre assim quando fala, 40 é quanto por cento? Ou 6 são quantos por cento? Então, a gente coloca numa coluna as questões, o número de questões, e do outro lado a porcentagem. Eu sei que a prova toda tem 40 questões que falou ali no exercício. Então, se a prova toda tem 40, 40 é a mesma coisa que 100%, né? O total é 100% sempre, né? O total é 100%, quer dizer uma coisa que está completa, 100%. Então, aqui é da porcentagem. 100% é a mesma coisa que 40. Coloquei um na frente do outro para a gente saber que eles equivalem. Agora, 6 questões foi o número de questões que ele errou, né? Errou, 6. 6 são quantos por cento de 40? Eu não sei, então eu vou colocar uma letra qualquer aqui, ou um sinal de interrogação, ou a letra do seu nome.
Geralmente a gente coloca o x, né? O x da questão, a gente quer saber o que quer dizer esse x, né? Quantos por cento eles são. Então, como que a gente faz para descobrir o valor desse x? É bem simples, gente. Eu vou pegar agora, ficou assim, ó, ficou 40, e 6, e 100 e x. Então, eu vou multiplicar ele em cruz. O que é isso? Ó, o 40 eu vou fazer vezes esse x, e o 6 eu vou fazer vezes esse 100, tá bom? Deixa eu acender para ficar bem aceso para a gente visualizar bem. O 40 eu vou fazer com o x e o 100 eu vou fazer com o 6. Isso que é multiplicar em cruz, multiplicar cruzado, né? O de cima desse lado com o de baixo desse, o de cima desse lado com o de baixo desse. Então, eu vou colocar o que tem o x desse lado de cá, vai ficar 40. Ele vai dar a mão para o x, porque eles estão juntos. Vou colocar o sinalzinho de igual e vou fazer o 100 vezes o 6. 100 vezes o 6. Vocês sabem que o vezes eu posso fazer ou o pontinho ou o xzinho, tanto faz, tá? Eu vou fazer o pontinho para não confundir com esse xzinho daqui, que é a letrinha que eu quero descobrir o valor. E agora, como é que eu faço? 40x eu vou repetir, porque eu não sei quanto vale o x. O sinalzinho de igual de novo, vou repetir. E aqui eu posso multiplicar. 100 vezes 6 vão dar 600. E agora, como é que eu vou descobrir esse valor desse x? Não é difícil, ó. O x é o que eu quero descobrir, certo? Então, ele vai ficar aqui sozinho porque eu quero descobrir ele. O igual fica aqui, o 600 já estava aqui, continua. E esse 40 que está aqui multiplicando o x, que quando não tem nenhum sinalzinho, é como se estivesse multiplicando, eles estão de mãozinhas dadas. Ele vai vir para cá, ao invés de ficar do ladinho aqui, ele vai ficar aqui embaixo. Quando ele troca de lado, ele fica no inverso da operação. Se aqui é vezes, vai vir para cá como dividir. E o sinal da fração indica divisão, né? Por isso que eu vou colocar ele aqui de baixo, ó. Que é como se eu estivesse falando 600 dividido por 40. Posso colocar assim também na frente, professor, dividido aqui, 40? Pode, não tem problema não. Geralmente eu gosto de fazer assim, porque se tiver 0 em cima e 0 embaixo, eu posso cortar um de cima e um de baixo, ó. Olha que beleza que fica, ó. Já fica facinho. Então, o x vai ser igual a 60 dividido por 4, que eu cortei esse zerinho, ó, um zerinho em cima e um zerinho embaixo. 60 dividido por 4 vão dar 15. Certo? Dá 15. Então, eu já sei que 6 questões é a mesma coisa que 15%. Que foi esse o valor do x, ó. Eu sei que 6 questões vai ser igual a 15%. Olha que maravilha. Então, se é 15%, 6, então a pergunta foi: quantos por cento ele acertou? Se ele errou 15%, ó, errou 15%, porque ele errou 6, e 6 é igual a 15%. Então, ele acertou quantas? Se o total é 100%, então é só fazer 100 menos 15. 100 menos 15 vão dar 85. Então, ele acertou 85%. E o não é tão difícil da gente fazer. Tem que fazer devagar? Tem, para prestar atenção e não errar. Tá bom? Espero que tenha entendido essa questão número 2. Quem não entendeu, pode me perguntar que eu explico novamente, tá? Vamos para a outra questão número 3. A terceira questão fala de uma viagem de 72 quilômetros e já foram percorridos 3 quartos, né, desse trajeto. Quantos quilômetros já foram percorridos? Então, vamos lá. A viagem tem 72 quilômetros no total. Número 3, vou colocar aqui direitinho. Número 3, 72 quilômetros no total da viagem. E quer saber quantos são 3 quartos, né? Que já foram percorridos. Então, 3 quartos de 72. Então, é bem facinho essa, parece com a número 1. Repete o 3 quartos. O D se transforma em vezes do total para a gente poder saber, né? Quanto que vai ser. Numerador com numerador. Denominador com denominador. Mas cadê o denominador daqui? Quando não tem, coloca 1. Então, vai ficar 3 vezes 72. Vou fazer esse com esse e esse com esse. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. É assim que faz contas com frações, né? Multiplicação de frações. Então, vamos lá primeiro. 72 vezes o 3, que vão dar
216. 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar 216 dividido por 4, que vão ser 54 quilômetros que já foram percorridos, certo? Então, 54 quilômetros foram percorridos. Essa foi a pergunta da número 3. Vamos para a número 4 agora. Número 4 fala que numa sala de aula tem 30 alunos. Então, vamos colocar aqui os números de alunos e a porcentagem, né? Na sala toda tem 30 alunos. 30 alunos. Então, se são 30 alunos, 30 equivalem a 100%, porque é o total de alunos da sala, que é a porcentagem. Então, 30 é a mesma coisa que 100%, né? Só que aqui falou que 40% são meninas. Não falou o valor, né, em números de quantas meninas nós temos, mas falou que 40% são meninas. Então, vamos descobrir quantas meninas tem na sala. Eu já sei que 40%, então aqui na coluna da porcentagem eu vou colocar aqui 40, porque são 40%. E um xizinho vai ficar aqui porque eu não sei o número de meninas, é isso que eu quero saber. 40% são quantos? Como que eu faço? Multiplica cruzado, ó. Esse vai vir para cá, vai multiplicar com esse, e esse vai multiplicar com esse. Isso é multiplicar cruzado. Quando eu não sei o valor, eu coloco uma letra qualquer. Geralmente é o X, o Y ou o Z que a gente usa mais. Mas pode colocar qualquer letra, pode colocar um quadradinho, uma florzinha, o que vocês quiserem, tá? 100 vezes o X. Então, vai ficar 100 vezes o X. E sempre primeiro a gente multiplica o que está com a letra para ele ficar aqui desse lado, antes do sinal de igual. Então, você pega esse com esse, coloca 100 vezes o X. Precisa colocar o vezes aqui no meio? Se não quiser, nem precisa, tá? Mas se quiser, pode colocar. Igual, agora eu vou fazer esse com esse. 30 vezes 40. Então, 100 vezes o x é 100x. Pode ficar os doisinhos de mãozinhas dadas aqui. 30 vezes 40 é só fazer 3 vezes 4, que vão dar 12. Coloca esse zerinho e esse zerinho. Então, vão dar 1.200. X vai ser igual a 1.200. Esse 100 que estava aqui do ladinho do x vai vir para aqui para baixo, ó, dividindo. Porque se ele estava multiplicando aqui, o inverso da multiplicação é a divisão. Pode colocar o dividido por 100 aqui na frente? Pode, mas se não quiser, para ficar mais fácil para visualizar, coloca 1.200. Esse sinal da fração é a mesma coisa que divisão. Então, 1.200 dividido por 100. Agora você pode cortar, ó, se tiver 0 em cima e embaixo, 1 em cima e embaixo, 1 em cima e embaixo. Tá bom? Sempre a mesma quantidade. 12 dividido por 1 vai ser a mesma coisa que 12. Então, eu já sei que na sala tem 12 meninas. Então, 40% é a mesma coisa que 12 meninas. Já descobri isso, certo? Vamos para número 5 agora. Número 5 é uma questão bem interessante e fácil. Antônio pretendia vender 500 bombons durante a feira cultural em uma escola, mas ele só conseguiu vender 50% desses bombons. Quantos bombons ele vendeu? Opa! Se 500 bombons é a mesma coisa que 100%, né? 500 é o total, se é o total é 100% sempre. Então, quanto seria 50%, que foi o que ele conseguiu vender? 50% não é metade de 100? Certo? 50 é metade de 100. Então, qual é a metade de 500? 250. Então, eu já sei que se é metade de 100, 50%, então aqui vai ser metade de 500, 250. Nem preciso fazer conta. Então, a resposta é a letra que estiver escrito 250, que tiver o número 250. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem falar comigo, eu mando um vídeo pelo WhatsApp explicando novamente a questão. Um beijo a todos, tchau!